Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Rogério Mota, mais uma vez estou aqui com o programa Entrevistas. Hoje, entrevistando o cantor e compositor Nel Filho. O cara tem muita história para contar pra gente, então fica ligado aí, vem comigo. Hoje o programa Entrevistas tem o prazer de entrevistar aqui o cantor e compositor Nel Filho. O Nel, para quem ainda não conhece, é um cara que está aí batalhando há muito tempo, lançou um primeiro disco totalmente em inglês, né? E está vindo aí com um novo trabalho em português. Bom, ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente agora. E, Nel, queria saber de você, essa tua trajetória, né? Você vem trabalhando com música desde quando? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com os senhores. Obrigado. Bom, essa pergunta, eu acho que para mim é difícil responder, porque desde quando eu me conheço por gente, eu acho que desde os 15, 16, antes talvez, não sei. Mas tem aí já uns 15, 16 anos, né? Tô com 33, então já tem aí uns 15, 16, 17 anos talvez. E o teu início foi o quê? Você começou fazendo cover, como todo mundo faz? Claro, não, com certeza. Você já tinha essa veia de compositor e acabou adaptando? Como é que foi isso? Não, assim, eu sempre gostei muito de música, né? Tá. Isso desde criança. E aos 13 anos de idade, assim, eu descobri bandas assim que mudaram a minha vida, que nem, por exemplo, descobri Cazuza, descobri o Renato, a Legião, descobri, sabe, falando aqui da galera, né, do Brasil, né? E eu comecei a escutar esses caras assim, falei, uau, meu, que legal isso, cara. Eu comecei a tocar, comecei a me interessar mais por esse mundo, né? Tá. E as letras eram muito fortes assim pra mim, sabe? Porque acho que todo esse processo de adolescência, tal, de descobertas e de, sabe, essa coisa de você se rebelar contra o mundo, contra si mesmo, de você se questionar, enfim, todas essas coisas da adolescência. E de repente esses caras falavam tudo o que eu queria ouvir. Já vou fazer uma conexão porque eu sou compositor. Aí eu comecei a escutar esses caras e começou a crescer em mim uma coisa, falei, meu, puta, isso é uma coisa legal de se fazer. Entendeu? Aí eu comecei a tocar, comecei a me apresentar por aí em bares, em restaurantes e tal. E falei, puxa, a habilidade que esses caras tinham de escrever alguma coisa que fosse relevante para a vida das pessoas, entendeu? Passar uma mensagem que realmente fazia sentido. Não só exatamente passar uma mensagem, mas tipo de dizer que, por exemplo, olha, nós, principalmente para o jovem, né? Nós estamos com vocês, entendeu? Nós, de repente, falando dos grandes poetas que se tornaram grandes referências da juventude, da década de 80, de 90, de repente, nós estamos com vocês, nós entendemos o que vocês estão passando, entendeu? Nós passamos também por isso, nós entendemos, nós estamos com vocês, entendeu? Então isso foi muito forte pra mim. Aí eu comecei a escrever as minhas canções, porque eu achava legal, entendeu? Eu falei, pô, eu quero ser que nem esses caras, sabe? Aí eu comecei fazendo cover e tal, só que desde sempre eu sempre tive esse ímpeto de escrever e compor as minhas músicas, né? Porque eu achava mal barato. Eu colocava o disco pra tocar, falei, meu, olha isso, cara. Como que alguém consegue fazer uma música assim e tal? Eu falei, não, eu vou fazer, entendeu? Aí eu comecei a compor e venho compondo a vida inteira, né? Então... E esse teu disco em inglês? Né? Você começou a tocar, tocou em barzinho, você começou a compor e de repente surgiu essa ideia de fazer o disco em inglês. Por quê? Então, aí é uma história curiosa, porque, assim, conforme, eu gosto muito de MPB, tá? Não levem a mal o que eu vou falar. Eu gosto bastante, respeito muito, inclusive. Mas você tem uma pegada folk. Eu tenho uma pegada folk, aquela porque... coisa Exatamente. Inclusive, você interpreta muito bem Cat Stevens. Sim, adoro. Mas então, porque eu percebi que eu tava tocando por aí e todos os lugares que tinha música ao vivo, a galera tocando as mesmas músicas, no mesmo formato. Tá. Entendeu? E eu já conhecia tal, tipo, uma galera tipo Bob Dylan, Cat Stevens, entre outros, né? Eu falei, não, eu vou de repente então focar por esse lado, eu vou seguir essa linha que eu gosto, acho legal e tem pouca gente fazendo, assim, eu sei, na verdade tem bastante gente fazendo, mas proporcionalmente tem pouca gente fazendo, se você comparar, pelo menos é o que eu vejo por aí,
né, de galera fazendo música ao vivo. Aí eu fui mais para essa linha. Aí o que aconteceu? Eu achei legal essa estética. E como eu sempre gostei de compor, falei, vou tentar fazer algumas coisas, né? Eu falo inglês também, já tem um tempo já que eu estudo a língua inglesa, que eu gosto bastante. Aí comecei a escrever algumas coisas em inglês, porque me inspirando nesses caras que eu tocava, fazendo cover. Então eu tentei buscar uma estética parecida, comecei a pesquisar e comecei a compor algumas canções. E eu gravei, sim, pra mim, né? Pra gravar, pra ter em casa, pra ouvir, mostrar pra alguns amigos. E o resultado ficou assim legal, entendeu? Então, de repente, surgiu a possibilidade disso virar um disco. E virou. Foi aí que surgiu. Na verdade, eu já estava elaborando um outro projeto com canções em português e tal. Só que esse surgiu de repente porque o que eu fiz pra mim ficou legal, então acabou ficando pra mim e pro mundo, entendeu? Legal. Então ele veio que nessa ideia. Não era pra acontecer esse disco, mas aconteceu. E tocou em algumas rádios, né? E eu achei até muito louco isso, porque pô, um cara brasileiro cantando em inglês, compondo em inglês, e as pessoas sempre me perguntavam, pô, mas você é brasileiro, fala português, você é no Brasil, você fala português, por que inglês? Porque eu quis. Porque na verdade era pra mim, não era pra acontecer, né? E acabou acontecendo. Falando. E acabou acontecendo, a gente vende mais, assim, em se tratando de números, hoje em dia, que não se vende disco, e de um cara independente, eu vendi 2.000 cópias desse disco. Então eu acho uma considerável. Quantia razoável. Uma quantia razoável, né? Em se tratando de um artista independente, e hoje em dia que não se vende disco, né? Então, sim. Eu vendi hoje é tudo pela internet. Hoje é tudo pela internet. Bom, então faz o seguinte, você consegue tocar pra gente uma música deste disco em inglês, para as pessoas saberem o que é? Com certeza. Vou fazer aqui. Então essa é a música, inclusive a música que dá título ao disco, é By Myself, qual teve 2 versões, uma em 2009 e outra em 2011, e todos foram vendidos, graças a Deus. E assim, vamos lá. I'm never by myself when I'm on my own, because I'm everybody I have ever known. I know a way to find myself, don't wanna be someone else, because I'm alone, baby, even in a crowd. I'm never by myself when I'm on my own. This is when my thought and my feelings come to their own. I know a way to find myself, don't wanna be someone else, because I'm alone, baby, even in a crowd. It's another way to find myself, don't wanna be someone else, I feel much better, baby, when I'm on my own. When I'm on my own. When I'm on my own. Mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Bom, então essa é a By Myself. Essa é a By Myself, isso exatamente. E do disco By Myself, além dessa música, tiveram outras que foram sucesso ou se focou muito no By Myself? Não, se focou muito do By Myself, porque as outras já iam para um campo assim, menos, como eu posso dizer, mais experimental, talvez. Essa é a única que de repente tinha uma pegada mais radiofônica e tal, então se focou muito nessa música. Mas assim, o disco vendeu bastante e assim, eu consegui mais ou menos formar um público que se identificava com o disco, e esse público, de repente, pedia as outras músicas, né?
Esse disco teu, ele chegou a fazer programas de televisão, de rádio? Fiz alguns. Inclusive você fez programas na Record. Fiz a Record News Talentos, se eu não me engano. Não era ainda Record News Talentos, eu acho. Era um quadro que o Heródoto tinha, que depois acho que virou um programa independente, se eu não me engano. Tá. Tô meio desatualizado. Mas era um quadro do qual ele apresentava artistas novos, artistas não novos, renomados. Mas era um espaço legal que abre espaço para artistas independentes, no qual eu consegui me encaixar. E a gente fez esse programa, fizemos programas também na Rede Brasil, a Tarde é Show, eu acho. Com a Nani Venâncio? Não chegou a ser com a Nani Venâncio, foi com o Décio Pitinini. Com o Décio Pitinini. Legal. O Décio é figuraça carimbada aí, abração pro Décio, gosto muito do Décio. Eu também, o Décio é sensacional. Fiz também o programa do Leão Lobo na CNT. E fiz alguns programas de rádio, na Rádio Globo, por exemplo, fiz a CBN, fiz Sala de Música com o apresentador. Você vai me perdoar, mas eu esqueci seu nome agora. João Carlos, lembrei. Estamos então kids. Lembrei seu nome, João Carlos. Bom, além do By Myself, você lançou um outro single em português que também rodou bastante e que você chegou a participar de vários programas fazendo também esse single, a divulgação do single. Sim, foi o Todo Dia a Dia. Todo Dia a Dia. Todo Dia a Dia é um nome muito sugestivo, né? Por quê? Olha, eu tentei fazer uma coisa, vou dizer, esse título, ele é um título, digamos que, o título em si é um título universalista, entendeu? Porque essa frase todo dia a dia pode significar um monte de coisas, para um monte de pessoas. Todo dia a dia de quê para você? Todo dia a dia de quê, exatamente. Todo dia a dia de quê para você pode não ser o mesmo para ele, pode não ser o mesmo para você que está assistindo, pode não ser o mesmo para mim. Entendeu? Então, o título ela meio que sugere uma coisa mais universalista, entendeu? Uma coisa que de repente que tenta conversar com as coisas que você tem dentro de você, as coisas mal resolvidas, coisas bem resolvidas, enfim. Mas uma coisa que tenta conversar com você, tenta trazer as coisas da qual movem você, os valores que movem você, as coisas que você acredita. E a letra dessa música fala um pouco disso? Não exatamente, é que tá. Eu coloquei o título, ele tem o título Todo Dia a Dia do single, que tem esse tema. Só que, por exemplo, a minha interpretação do Todo Dia a Dia, com a letra no que se discorre desse título, na minha, como eu posso dizer, no meu ponto de vista, no meu horizonte poético do qual eu estava no momento, saiu uma coisa assim meio pessimista, entendeu? Mas não pessimista que, pô, uma coisa ruim e tal, pô, nossa, não, eu tento tratar essas coisas de repente que estavam paradas na minha garganta, mas com sutileza, com leveza, entendeu? Você toca em assuntos, por exemplo, que estão aí todos os dias, porém são ocultados de alguma forma. São ocultados ou talvez nem tão ocultados mais, né? Porque eu acho interessante essa música, porque essa música ela não é uma música nova, embora ela foi lançada, mas ela é atual, ela continua atual. E quando eu compus, ela era atual e hoje ela é atual e, sabe, eu temo que daqui 25 anos ela seja atual. Temo no sentido, pô, do que eu tô falando, né? Legal que a música tenha, de repente, uma vida, que tenha uma substância, que tenha uma existência que não dependa da moda, da indústria cultural, né? É legal que a música tenha a sua relevância pro resto da vida. Só que os temas que eu abordo na música é uma coisa muito louca, porque continua atual, poderia ter sido composta hoje, mas não foi. Ou seja, nada mudou, né? Nada mudou, ou de repente certos problemas se solucionaram, mas vieram outros dos quais também cabem na música. Fazem parte do mesmo universo. Fazem parte do mesmo universo. É muito louco, eu acho, essas coisas, né? Bom, toca essa música pra gente ouvir então. Vamos e lá. Prestar atenção na letra. Sim. Amiguinhos, não cortem os seus pulsos, ok? Vamos lá, essa aqui se chama Todo Dia a Dia, faz parte do single que eu lancei em 2013.
2013, se eu não me engano, 2013 ou 2014, não lembro, mas acho que foi entre 2013 e 2014. Vamos lá, é assim. Todo dia é dia de aprender a lição, que a dor é a pior lição. Todo dia é dia de ver a destruição, levar nossos sonhos ao chão. O sangue que escorre pelas mãos de quem sofre, manchas de dor que não se apagam mais. O sangue que escorre, sempre mais, que nos desata nunca mais. Todo dia é dia de ver a desunião, fazendo os rumos da nação. Todo dia é dia de vender a razão em troca de um pouco de ilusão. O sangue que escorre, a esperança que morre, de todos que vão e que não voltam mais. O sangue que escorre, sempre mais, que nos desata nunca mais. O sangue que escorre, a esperança que morre, de todos que vão e que não voltam mais. O sangue que escorre, sempre mais, que nos desata nunca mais. Todo dia é dia de aprender a lição, que a dor é a pior lição. Todo dia é dia de vender a razão em troca de um pouco de ilusão. É isso, mais ou menos assim. Muito boa música, muito boa música. Bom, Então, ela continua atual, né? você vê que a letra dela realmente é uma letra muito atual, ela mostra tudo que tá aí ainda, né? É. E a gente sabe que você tá para lançar um disco novo. Ele vem com essa mesma pegada, com essa mesma estética, né? Porque o que eu pude perceber, tanto a Todo Dia a Dia quanto a By Myself são músicas que têm o mesmo formato ali, diferenciando uma coisa ou outra, mas com o mesmo formato. Esse próximo disco, ele tem essa relevância, tem essa mesma estética, o mesmo formato de trabalho? Mais ou menos. A estética das composições, sim. Mas o teor das letras, não. Assim, claro, eu tenho, ao longo do tempo, acho que talvez eu tenha conseguido fixar a minha assinatura musicalmente. Então, de repente... Ou seja, o cara ouve tua música sabe que e é ele fala, minha. pô, essa música é do Nel. Mas o clima do qual o novo disco ele tá chegando, ele é diferente, porque ele trata de assuntos mais leves, mas de repente eu tava nesse momento, quando comecei essas músicas, num processo que todo jovem passa, entendeu? Descobrindo a vida, descobrindo a si mesmo, descobrindo de repente o seu lugar dentro da sociedade, Sim. dentro né? E bilhões de questionamentos na sua cabeça, de todas as instituições possíveis e imagináveis. Eu já passei dessa fase, né? Então agora eu falo de coisas mais tranquilas, coisas mais leves. De repente eu tento falar de amor, mas não de uma forma clichê, entendeu? Eu tento trazer sentimentos coisas mais singelas, entendeu? Falando de repente da experiência única de existir, de amar e de ser amado. Mas eu tento fazer isso não de uma forma brega, de uma forma clichê.
entendeu? Que a gente vê por aí. Ele fala, de música de amor, o cara já imagina. Não, eu tento trazer o amor de uma outra ótica, né? Utilizando palavras que de repente não são usadas tanto, né? Experimentando, enfim, acho que é só ouvindo. Você pode tocar alguma coisinha pra gente ouvir desse disco novo? Posso fazer uma prévia. Pode ser uma prévia? Pra a gente não estragar a novidade. Pode ser. Pode ser uma prévia? Então vou fazer aqui, alguns segundos, tá, gente? Pra vocês terem noção. Assim vai mais uma bela e triste, mais uma pra dizer que tudo está perdido, sem explicação. Ouvi, ninguém será o que um dia foi por ti. Se alguém por aí. Vai nesse clima, entendeu? Galera, fica ligado. Ciúmes de você, que faço pouco caso de você assim. Tenho todo pra fingir que não há tempo pra você, meu bem. Por ciúmes de você, passo o tempo todo falando de mim, pra me esquecer que um dia sua vida fosse a vida que viveu sem mim. Essa é uma das que eu mais gosto. Se chama Suco de Limão. Legal. E... Bom, tem uma que eu ouvi, que eu gostei muito dessa música. Sei. Que é Hoje um Dia Triste de Manhã. A Vida é Triste de Manhã. A Vida é Triste de Manhã. Eu achei essa música muito interessante, a estética dela, eu achei a letra dela muito interessante. Vou fazer aqui então um pedacinho, pra não estragar a surpresa. Fazer um pedacinho então da Vida é Triste de Manhã. Vai ver que é solidão demais, por mais que eu tente te esconder e me esconder do sol, o sol já vai nascer e me ver triste de manhã. Vai ver que a culpa é do jornal e da TV e do café, da vida ser um ritual e amanhã. O resto tem que comprar o disco. Bom, Nel, essa tua pegada hoje no Brasil, quem que você vê na música brasileira fazendo algo parecido ou similar ao que você faz? Olha, tem uns caras, sim, tem uma galera que eu gosto bastante, assim, respeito. Umas eu não gosto tanto, mas respeito bastante o trabalho. Cara, tem... de repente a gente vê aí Vanguard, tá fazendo um trabalho, acho que, não digo parecido, mas uma estética talvez que tenha pode de repente participar de um gênero aí que está surgindo no Brasil, no qual eu me encaixo e eles também. Legal. Entendeu? Tem, sei lá, tem a Malu Magalhães, né, também, tem feito coisas já desde quando ela, sei lá, tinha 10 anos de idade, sei lá quantos anos ela começou a fazer, mas muito novinha. E tem os meninos que estão aí também no cenário independente, rolando legal pra caramba, que é o Folk na Kombi, esses eu acho massa, assim, super legal. Até mandar um abraço pro pessoal lá, pro Jonavo, que logo quando chegou aqui ele veio me procurar pra ajuda, e eu precisava mais de ajuda do que você na época, eu não tinha o que fazer pra te ajudar. Mas você tá aí, tão indo muito bem com a banda, é muito legal. Folk na Kombi eu acho massa, muito 10. E
Tem vários, assim, tem os que de repente estão já aparecendo no cenário, tem os que estão começando a chegar, entendeu? Eu tenho ouvido bastante, por exemplo, uma galerinha lá em Araraquara, tem a Ikena, por exemplo, em Araraquara, que tá aí no cenário independente, gravou, jogou na internet, tá tendo views e a galera tá gostando. Então tem bastante coisa legal, entendeu? E tem público para isso? Tem público, tem, né? Velha questão, é você assim, chegar no público, né? O cenário musical no Brasil hoje, você sabe que ele está muito diferente, né? Você vê que a coisa partiu com uma popularidade, onde hoje se ouve muito o sertanejo e o funk. Bom, como acadêmico de sociologia que sou, e acho que é uma coisa também que eu quase não anuncio, né? Quase não se fala por aí, mas eu sou acadêmico de sociologia, eu estudo, inclusive, bastante a questão da indústria cultural, né? Da escola de Frankfurt. E falar sobre isso a gente tinha que ter até outro programa. Ter mais um programa pra gente falar sobre isso. Mas realmente... Ô diretor, assim, a gente tem tempo ainda? Mais ou menos, né? Um pouquinho. E a questão o que existe é uma massificação da cultura, estou falando em termos genéricos, né? E rápido, sim, para as pessoas entenderem. Existe uma massificação da cultura e existe uma propagação de uma ideologia. Dentro dessas músicas, a maneira como eles tratam a arte, isso vem acontecendo desde da segunda metade do século XX, né? Então a popularização e a massificação da arte. E o que a gente vê hoje é a exacerbação da indústria cultural, do fetichismo da música, do fetichismo do artista, entendeu? Então existe uma propagação com essa propagação existe além do fato, claro, da alienação, né? Existe uma propagação de uma ideologia de uma classe dominante impregnada nessas músicas, impregnada, por exemplo, em valores, por exemplo, onde a gente vê que de repente destratam a figura feminina, né, a mulher, ou que muitas vezes denigrem a imagem da mulher. Eu nem usar essa palavra, mas é essa palavra, né? Exatamente essa palavra, infelizmente, entendeu? E, enfim, resumindo em poucas palavras, elas tentam perpetuar uma classe de uma ideologia dominante que vem acontecendo ao longo desse tempo. O que a gente está vendo hoje é uma exacerbação de tudo isso que está acontecendo, entendeu? Mas aí as pessoas vão olhar para mim e falar, mas você não queria estar lá também? Por que você não canta sertanejo? Nada contra o sertanejo, gente, eu acho inclusive muito legal o gênero, tem muitas coisas boas dentro do gênero, sim, como em qualquer gênero musical, tem muitas coisas boas. Mas o que eu acho complicado é justamente esse aspecto que eu estou falando, a massificação e a impregnação desses conteúdos dessas músicas e a finalidade dessas músicas, entendeu? Que é simplesmente para alimentar uma indústria, é transformar isso daí em uma mercadoria, entendeu? Então, o que eu quero com a minha música e com o meu disco é atingir o coração de vocês, não é atingir esse patamar, nunca, é que minha música consiga conversar com vocês e que te faça sentir alguma coisa. Essa é a minha única intenção com a minha música. E conseguir sobreviver. Ponto. A minha intenção artística com a minha música, com o meu disco é esse. Nunca foi ficar trilionário e aparecer em tudo e qualquer programa de televisão. Nunca foi. A minha intenção com a minha música é tocar as pessoas e fazer com que elas se sintam bem ouvindo minha música e que de alguma maneira minhas canções possam se tornar amigas dessas pessoas, que possam se tornar referências de momentos da vida das pessoas. Essa é a minha intenção como artista. Entendeu? E a gente está estourando o tempo, né, Vitor? Bom, realmente a gente está com o tempo meio curto, tá? Vamos marcar uma outra vez, mais próximo do lançamento do disco, para a gente fazer uma nova entrevista falando especificamente do disco novo. Tá, com certeza. E até lá, infelizmente nosso tempo é curto, a gente vai ter que ficar por aqui. Mais uma vez, eu, Rogério Mota, aqui com o programa Entrevistas, hoje entrevistando Nel Filho, essa figuraça que está aqui batendo esse papo com vocês. Então a gente vai ficando por aqui e até uma próxima vez. Valeu, galera.